Comissão externa que acompanhou o caso da barragem que se rompeu em Brumadinho apresenta suas conclusões. Números de 2018 mostram aumento nos casos de trabalhadores resgatados de situações de escravidão. Deputados e especialistas discutem o que fazer. E Frente Parlamentar quer garantir recursos e políticas públicas para a região, com 1.200 municípios espalhados por 10 estados, o semiárido brasileiro. Foi apresentado nesta segunda-feira o relatório final da comissão externa que acompanhou o caso da barragem que se rompeu em Brumadinho, Minas Gerais. O desastre na mina da Vale, em Brumadinho, Minas Gerais, em janeiro, deixou quase 300 vítimas, entre mortos e desaparecidos. A comissão externa da Câmara esteve na região e em outras áreas de mineração. O relator propõe 9 projetos para aumentar a segurança das mais de 24 mil barragens registradas no Brasil. As propostas incluem novas regras para o licenciamento de empreendimentos de mineração e mais exigências e punições mais severas na Política Nacional de Segurança de Barragens, que é de 2010. Outros projetos criam uma política nacional de direitos das populações atingidas por barragens e um fundo para financiar ações de emergência em caso de desastres. Mais 2 propostas acabam com a isenção de ICMS para exportação de produtos minerais não industrializados. E um novo crime é definido, o ecocídio, para permitir a punição de quem provoca desastres ecológicos. A pena pode chegar a 20 anos de prisão. Os textos estiveram em consulta pública em abril. Especialistas da consultoria da Câmara analisaram as sugestões recebidas e os anteprojetos incorporaram várias delas. Houve um trabalho de muita cooperação e de muito entendimento na comissão externa sobre o crime da Vale em Brumadinho desde o primeiro momento. E esse esforço conjunto é que permitiu que a gente chegasse ao final de semanas de trabalho com a apresentação de um conjunto de proposições que aprimoram o marco regulatório sobre a mineração no Brasil e trazem também uma perspectiva sobre o modelo econômico da mineração, que precisa entrar na discussão pública brasileira com mais seriedade. O relator conta com a aprovação do relatório para buscar assinaturas dos líderes dos partidos em pedidos de urgência e levar as propostas logo para votação no plenário, mas prevê dificuldades. Agora começa o lobby das empresas e isso vai acontecer, então não vamos negar que as empresas mineradoras vão agir aqui agora tentando inibir para que esses projetos sejam aprovados. O compromisso nosso é de pegar de todos que o presidente falou que colocará as matérias em votação assim que nós tivéssemos as urgências assinadas. O deputado Júlio Delgado também é o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga a responsabilidade pelo desastre de Brumadinho. A CPI foi instalada no final de abril e deve incorporar os resultados do trabalho da comissão externa. Nesta terça-feira, a comissão especial criada para debater exclusivamente a reforma da Previdência se reúne para a apresentação do plano de trabalho. É ele quem vai dizer quantas reuniões devem ser feitas e quantas pessoas se espera ouvir. O presidente da comissão especial já tem uma sugestão de por onde começar, pela equipe econômica que sugeriu a reforma. A presença do ministro, ela politicamente é importante para demonstrar boa vontade e transparência do governo. Eu acho que a palavra que fica é a palavra transparência. Quanto mais transparente o governo for, melhor será a relação estabelecida entre ele e o parlamento. E as outras reuniões? Isso depende dos requerimentos que forem aprovados. A votação deles também está agendada para esta terça-feira. Agora, a votação da reforma depende do tamanho dessa lista e, é claro, de voto. Fechar as audiências públicas em maio e de deixar o mês de junho para o debate do conteúdo da proposta. Mas quando eu falo mês de junho, eu falo tendo como parâmetro a proposta do presidente Rodrigo Maia de votar em julho. Mas eu não tenho garantia nenhuma de que vai ser no mês de junho, porque isso depende de um elemento externo à minha vontade, que é a capacidade do governo de mobilizar os votos.
A reforma da Previdência passa por 3 fases na Câmara. A primeira é na Comissão de Constituição e Justiça, a segunda, na Comissão Especial, e a terceira e última, no plenário da Câmara. No primeiro passo, na CCJ, os deputados analisaram somente a admissibilidade da proposta do governo. A questão ali era: o texto respeita aquela parte da Constituição que não pode ser alterada? No dia 23 de abril, 48 dos 66 integrantes da comissão responderam que sim, que a reforma é constitucional. Depois da CCJ, a proposta seguiu para a Comissão Especial. A Comissão Especial foi criada para discutir exclusivamente reforma da Previdência. Ela tem um prazo de até 40 sessões do plenário para dar uma resposta. Esse é um ponto muito importante, porque é o único momento em todo esse processo que os deputados poderão sugerir mudanças no texto. Mesmo depois, se a proposta for para o plenário, qualquer alteração lá dependerá das sugestões feitas aqui. Para sugerir uma emenda, o deputado precisa reunir a assinatura de 171 deputados. Vale lembrar que a Comissão Especial tem 49 deputados e que a aprovação da reforma depende do voto de metade mais um. Da comissão, ela segue para o plenário, a última fase da tramitação na Câmara. Aqui o debate é principalmente político. Todos os 513 deputados poderão falar, há diversos instrumentos para acelerar ou frear esse processo, então é possível que o debate se estenda por alguns dias. Nessa etapa, vale lembrar, qualquer alteração no texto depende de uma sugestão feita lá na Comissão Especial. Para aprovar a matéria, são necessários 308 votos em 2 diferentes votações. Aí, se aprovada, a reforma segue para o Senado Federal. Um tema que mexe com a sociedade inteira e que mexe com o sistema de proteção social constitucionalmente preservado. Então não é um tema simples de ser tratado na Câmara dos Deputados. Realmente nós teremos muita discussão, com certeza vamos varar madrugadas aqui dentro da Câmara dos Deputados para ajustar todas as vontades e chegarmos num denominador comum. O plenário da Câmara tem esta semana 3 medidas provisórias à disposição para serem votadas. A primeira da fila é a que transfere o controle da Junta Comercial do Distrito Federal para o governo local. Até a medida provisória, a Junta do Distrito Federal era a única vinculada ao governo federal. Todas as outras já estavam sob o comando dos governos estaduais. A medida provisória tem o apoio dos partidos, inclusive os de oposição, que a princípio discordavam do aumento das taxas que passaram a ser cobradas na junta comercial. As taxas eram praticamente simbólicas, mas isso tinha um custo, né? Um custo que era repartido, digamos assim, pelo conjunto da sociedade. Agora você estabelece taxas que são taxas necessárias para que você possa ter a manutenção da própria junta. Atualmente a empresa ela demorava quase 10, 15 dias para que ela fosse aberta, né? Ela fosse constituída. Quando nós já transferimos para o DF, isso já foi feito um teste e a empresa em um dia conseguiu o registro, conseguiu abrir a empresa. Então você veja o quanto de tempo que se economizou. Outra medida provisória que pode ser votada é a que libera que estrangeiros sejam 100% donos de empresas aéreas brasileiras. Hoje só podem ter 20% das ações com direito a voto. E isso já foi aprovado por aqui, mas em um projeto de lei que agora é avaliado pelos senadores. A diferença é que a MP já está valendo e traz novidades, que foram incluídas por deputados e senadores. Uma é que as empresas aéreas terão que voltar a oferecer uma bagagem gratuita aos passageiros. Outra é que pelo menos 5 em cada 100 voos de cada companhia precisarão ser para cidades do interior do país. A terceira medida provisória que pode ser votada é a que cria uma empresa pública para administrar a infraestrutura voltada à navegação aérea do país. A estatal é resultado da diminuição de funções da Infraero, que pode vir a ser vendida ou extinta. O número de trabalhadores resgatados de situações de escravidão no Brasil aumentou em 2018. A Comissão de Trabalho discutiu os motivos do aumento e sugestões para combater o problema.
Mais de 1.700 pessoas em situação de escravidão foram libertadas no Brasil em 2018. Quase 3 vezes mais do que no ano anterior. A Comissão de Trabalho da Câmara promoveu um debate para entender esse crescimento. Nós atribuímos esse aumento de trabalhadores encontrados e resgatados ao primeiro ano de vigência já da reforma trabalhista, que previamente havia sido apontada como certamente fomentadora do trabalho escravo. Está aí o ano de 2018 para provar. E um fato também, onde a gente utiliza para deixar claro, é com o orçamento que se fiscaliza. Em 2018 não houve corte do orçamento, diferente dos 3 anos anteriores. Já o representante do governo atribui o aumento no número de trabalhadores resgatados da escravidão à recessão econômica e a um combate mais efetivo. Estamos investindo cada vez mais em planejamento e ações de inteligência. Então, coordenação, planejar melhor as ações, parceria com órgãos que trabalham com inteligência de Estado para que a gente tenha uma informação qualificada e consiga atuar com essa informação qualificada. Então a gente viaja para a ponta já com informação muito qualificada e isso acaba gerando um número maior de resgates do que simplesmente fazer uma fiscalização por amostragem. Outras autoridades dizem que medidas recentes do governo podem atrapalhar o combate ao trabalho escravo. O Ministério do Trabalho agora é parte do Ministério da Economia. E um decreto de 11 de abril extinguiu órgãos colegiados na administração federal, inclusive a CONATRAI, que acompanha o combate ao trabalho escravo. Se a possibilidade do trabalho colegiado for extinta, não haverá mais combate ao trabalho escravo. Então, o Ministério Público Federal está indignado com este inconstitucional decreto. O governo afirma que o combate ao trabalho escravo vai continuar. A política segue forte com as parcerias institucionais e passando por alguns rearranjos administrativos, mas a política segue normalmente. Para os deputados que participaram do debate, as mudanças precisam ser revertidas. Desde a saída da Secretaria de Inspeção do Ministério do Trabalho para o Ministério da Economia, essas relações se tornam conflituosas, porque o Ministério da Economia ele cuida da saúde financeira do país, de proteger as empresas, os empresários, diferente do Ministério do Trabalho, que cuidava das relações trabalhistas. Nós precisamos e temos já um projeto, eu sou signatário inclusive de um projeto de decreto legislativo, para nós anularmos o decreto do governo, que extingue os conselhos, extingue inclusive a participação da sociedade civil nos processos de controle de dignidade das pessoas. Os debatedores ainda sugerem aperfeiçoamentos na legislação para responsabilizar grandes companhias pelos crimes cometidos por empresas subcontratadas. Boa parte dos casos de trabalho análogo ao de escravidão ocorre no âmbito da cadeia de fornecimento. As empresas terceirizam, subcontratam outras empresas e é exatamente nesse âmbito, nessa instância, em que boa parte das situações de violação são identificadas. Os debatedores propõem também o incentivo a tecnologias que ajudem o cidadão a identificar o trabalho escravo nas cadeias de produção. O consumidor, a partir do código de barras do produto, pode identificar tudo o que se passou, desde a coleta da matéria-prima até a manufatura final, até a produção final. Inclusive com imagens, com documentos, com contratos. A partir disso se informar e inclusive decidir se consome ou não. O projeto de lei 881 de 2019 faz parte do pacote anticrime elaborado pelo Poder Executivo. A proposta estabelece punições para a prática de arrecadar e movimentar recursos para financiar campanhas sem o devido registro contábil, também conhecido como Caixa 2 eleitoral. O crime será punido com 2 a 5 anos de reclusão, cumprido inicialmente em regime fechado. Se o fato constituir crime mais grave, como por exemplo lavagem de dinheiro, a pena pode ser aumentada. A pena vai aumentar de 1/3 a 2/3 para agentes públicos que participarem do crime de Caixa 2. O deputado Sanderson, do PSL do Rio Grande do Sul, elogia o projeto de autoria do ministro da Justiça, Sérgio Moro. O Caixa 2 já era tratado no artigo 350 do Código Eleitoral, mas como uma falsidade ideológica genérica. Na nova lei, que nós aprovaremos com certeza aqui no Congresso Nacional, o Caixa 2, que é um crime grave, ele é diferente dos crimes de corrupção ativa e passiva,
são tipos penais distintos, mas é tão grave, Caixa 2 é tão grave quanto corrupção passiva, corrupção ativa, porque ele interfere diretamente no resultado das eleições e, por conseguinte, em quem vai governar, em quem vai legislar, em quem comandará, seja uma prefeitura lá do interior do Rio Grande do Sul ou o Planalto aqui em Brasília. Já o deputado Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro, questiona a competência da Justiça Eleitoral para julgar os crimes de Caixa 2, normalmente associados a crimes mais graves, julgados pela Justiça Federal. Eu acho que o ministro Sérgio Moro errou quando separou a proposta do Caixa 2 do pacote anticrime. Acho que, na verdade, o que a gente esperava é que isso fosse debatido com mais seriedade aqui. O Caixa 2, ele é um crime só eleitoral? Esse está sendo o entendimento, por exemplo, do Supremo, né? É claro que ele é um crime eleitoral, mas em muitas vezes o Caixa 2 ultrapassa o limite do crime eleitoral. Ele envolve um crime da administração pública, ele envolve favorecimento de empresas ou de setores que financiaram uma campanha que depois tem favorecimentos em governo, ele envolve lavagem de dinheiro, que evidentemente aí a investigação eleitoral não dá conta. Então, claro que é muito importante no Brasil, nesse momento, o Congresso, o Supremo, se dedicar ao enfrentamento ao Caixa 2, principalmente no que vai além dos crimes eleitorais. Com 1.200 municípios espalhados por 10 estados, o semiárido brasileiro depende de políticas públicas para vencer desafios como a falta de água e a aridez do solo. Uma frente parlamentar com mais de 200 deputados e senadores quer garantir recursos orçamentários para a região. Todos os estados do Nordeste e o norte de Minas Gerais. O semiárido brasileiro abrange a Caatinga e uma parte do Cerrado brasileiros. Dos 26 milhões de pessoas que vivem na parte mais seca do país, 1.700.000 estão no meio rural. Boa parte delas vive da agricultura familiar, que depende, é claro, da água. Só que só chove nessa região durante 1/3 do ano. A saída mais lógica é o armazenamento. Por isso, em 2003, o então governo Lula criou o programa de cisternas. Mais de 1.200.000 cisternas foram construídas ao longo de 10 anos. Mas ainda há mais de 300.000 famílias esperando por esses grandes recipientes que armazenam a água para ser usada na época da seca. Recursos para a construção dessas cisternas e de outras tecnologias para o semiárido são a principal reivindicação da Frente Parlamentar em defesa da convivência com o semiárido, criada no âmbito da Câmara e do Senado. No ano em que o Ministério do Desenvolvimento Agrário foi extinto, estes mais de 200 parlamentares querem garantir as verbas no orçamento, inclusive no plano plurianual, que vai de 2020 a 2023. Além da manutenção do programa das cisternas, a frente defende recursos para armazenamento de sementes, aquisição de alimentos, combate à desertificação, crédito e educação contextualizada nas escolas. O semiárido sofreu um ataque muito grande com o fim do MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário. As políticas de convivência com o semiárido foram desmontadas. Exemplo do programa de 1 milhão de cisternas de placa, a UPAA, o PERNAI, o próprio programa da agricultura familiar. Há um processo de desmonte muito grande, a Política Nacional de Assistência Técnica. Nós vamos discutir já o orçamento de 2020. A peça orçamentária chega dia, mais ou menos, julho para dia 30 de agosto. O que a frente tem que fazer? Botar o pé na porta e dizer o seguinte: só vota o orçamento se tiver recurso para o semiárido, nas políticas de convivência com o semiárido. Outros parlamentares ressaltaram o que mudou no semiárido quando as políticas públicas voltadas para a região estavam em vigor. Veja que deu um avanço muito grande quando se colocou a luz no campo, né? Quando se implantaram esse sistema de cisternas, quando deu de comer a quem tem fome, escolas em alguns lugares que podiam ter, principalmente escolas técnicas. Representantes da sociedade civil falaram durante o lançamento da frente de como viram na prática as políticas públicas para o semiárido. Antes, quando a gente não tinha cisterna, quando a gente não tinha esses programas, a maioria dos agricultores e agricultoras do semiárido mineiro bebia lama.
né? Porque era cisterna que era cavada nos rios, nos córregos antigamente, porque tudo que era água naquele semiárido, porque tudo que era córrego, hoje não existe mais. A partir do momento que se começou a construir política pública, e isso a ASA tem contribuído muito em se construir política pública em relação com ouvindo os agricultores, ouvindo as agricultoras, começou a se ter a convivência com o semiárido. E, por isso, a importância de você não se combater a seca, mas se você conviver com a seca. O deputado Heitor Freire, do PSL do Ceará, argumenta que as frentes servem para discutir novas alternativas para os problemas do Brasil. Para o parlamentar do partido do governo, uma outra iniciativa está sendo estudada. Está sendo amplamente discutido o projeto de dessalinização no Nordeste. Nesse sentido, o governo tem tratado com a nação que é a maior especialista no assunto, no caso, o Estado de Israel. A necessidade de trazer essa tecnologia ao semiárido brasileiro é urgente, uma vez que abastecer o litoral com água dessalinizada traria mais fôlego às bacias hidrográficas brasileiras, que seriam maior aproveitadas no interior do país, especialmente no sertão. A governadora do Rio Grande do Norte lembrou de outra reivindicação. Também é parte da agenda dessa frente parlamentar em defesa do semiárido a conclusão da transposição das águas do São Francisco. Rio Grande do Norte é o último estado a receber as águas do São Francisco e nós temos cobrado isso do governo federal. A Comissão de Cultura da Câmara discutiu a decisão do governo federal de fundir a TV Brasil com a TV NBR. A fusão de um canal público a uma canal estatal foi criticada por especialistas. O governo defende a racionalização dos recursos. No início de abril, o governo tornou oficial a fusão da TV Brasil com a TV NBR, com a unificação das programações em um só canal. A ideia é transmitir programas e também atos e ações do governo federal. O assunto é polêmico. A Comissão de Cultura da Câmara discutiu a medida. Quem critica diz que os dois canais têm papéis diferentes. Se a Constituição fala que devam existir canais privados, públicos e estatais, e o presidente da empresa, com aval do Palácio do Planalto, ele mistura um alho com bugalho, ele está violando essa separação que a Constituição prevê. E a Constituição prevê, governo fala em canal governamental e público fala no canal público. A sociedade se expressa através do canal público. O governo defende a otimização de recursos e a racionalidade administrativa. O custo operacional da empresa Brasil de Comunicação previsto para este ano é de R$ 617 milhões, sendo mais de 2/3 disso para gastos com pessoal. O objetivo não foi cercear a atividade de nenhuma das duas, e sim unir de forma a ter uma racionalização administrativa. Foi citado que R$ 1 bilhão são destinados à IBC, ao sistema de comunicação por ano. R$ 1 bilhão. E quanto falta para a saúde? Quanto falta para a educação? Esta edição termina aqui. Para mais informações ou para rever nossas reportagens, acesse www.câmara.leg.br. O Jornal da Câmara volta amanhã. Até lá!